nós os amamos e os abençoamos. Eu quero chamar o pregador, né, o servo de Deus, que o recado que Deus colocou no coração dele para nós, vamos recebê-lo e receber também a palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Quantos aqui estão felizes com Jesus? Diga amém. Amém. Deus é muito bom. Quantos querem ser sustentados por Deus? Deus é que nos sustenta, amém, queridos? Se não fosse o sustento de Deus, o que seria de nós? Não é verdade? Bom, estava eu vasculhando alguns materiais que eu tenho e achei uma apostila do Catecismo das origens da nova vida. E achei um material tão abençoado. Sabe quem escreveu? Pastor Valmir Cohen, falando justamente sobre o sustento da vida do crente. Eu vou pregar sobre isso nessa noite. O tema da mensagem é o sustento de Deus, né? Eu gostaria que os amados abrissem no Evangelho de João, capítulo 6. E ficasse preparado, porque a gente vai vasculhar a Bíblia, viu? Então, se você tem preguiça de folhear a Bíblia, hoje essa preguiça vai cair por terra. João, capítulo 6, a partir do verso 30. Nosso tempo está um pouquinho corrido, vou tentar terminar em meia hora. Mas você tem um pouquinho de paciência comigo, não tem? Nossa, esse amém foi tão contagiante. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus está trabalhando sobre a tua vida, né? Então, o Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 30, diz assim: Então lhe disseram eles: Que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Até aqui, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças, nós te agradecemos, ó Deus, pela leitura das tuas Escrituras, por tocar na tua palavra. E, ó Deus, nós queremos nessa noite, meu Pai, escutar a tua mensagem, escutar a tua palavra. Ó Deus, que tu venha falar profundamente aos nossos corações. Eu oro, ó Deus, pela igreja, também oro por mim mesmo. Ó Deus, eu me despojo de mim mesmo, da minha intelectualidade, para que o Senhor possa falar através da minha boca, através da minha mente. Me coloco à tua disposição, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que crê, diga amém. Então, queridos, no deserto, né? No deserto, na travessia do povo, né? Ali, o povo muito murmurava, o povo muito questionava as várias situações que Deus colocava para aquele povo no dia a dia. E, mesmo assim, Deus enviava o sustento para aquele povo. E qual era o sustento senão o maná, o pão dos céus? Aquele povo olhava para trás e via que no Egito ele tinha o alimento necessário para estar de pé. E no deserto já não era assim. Eles tinham que depender única e exclusivamente do Senhor. Mas mesmo assim, eles reclamavam. E Deus, mediante a reclamação, a murmuração, Ele, mesmo assim, entregava o maná para aquele povo. Hoje, o pão de Deus é aquele que desceu do céu, né? Jesus Cristo é aquele que deu a vida por mim e por você, né? Disse Jesus: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aleluia! Queridos, a questão é: como é o maná nos dias de hoje?
Nós já vimos que o alimento vem da parte de Jesus. Mas como é o maná? Como é esse alimento que vem da parte de Deus para nossas vidas? Como ter esse sustento? Através do nome de Jesus Cristo. Como é ter esse sustento? Queridos, o crente, ele precisa de ter uma vida diária de oração. Quantos aqui têm essa vida diária de oração? Nós precisamos ter o nosso devocional, né? Precisamos ter ali o nosso encontro com Deus. Aqueles que já são casados e têm filhos, sugerimos, eu estou falando em nome dos pastores, que você tenha um bom hábito de ter o culto doméstico na sua casa, né? Você, como marido, você é o sacerdote do seu lar, você é um pequeno pastor, você é o pastor da tua casa. Você deve, com certeza, fazer um culto na sua casa, de 15 em 15, semanalmente, né? Você incentiva os seus filhos a trazer um louvor, você traz a palavra, a sua esposa também, e assim vocês vão tendo esse devocional em família. E também temos que ter o nosso momento íntimo com Deus, sabe? Aquela oração em particular, o secreto do seu quarto, no qual você entra e é você com Deus, né? Porque tem coisas que é só você com Deus. E realmente Ele escuta o nosso clamor. Mas na verdade o crente, ele precisa ter acesso a esse maná, né? Nós temos que ter acesso a esse maná. Nós vamos citar aqui 3 formas, né? 3, são exatamente 3. Fala aí para o teu irmão da direita e da esquerda, são 3. São 3 formas, né, para você se alimentar desse maná. Na realidade, são 3 alimentos. E você não pode ficar sem um alimento desses 3. Tem que ser por completo. Ok? Então, são os 3 alimentos, um completando o outro. Vamos para o primeiro alimento? Eu creio que vocês já sabem qual é. Primeira coisa, leitura da Bíblia. Nós tivemos o nosso pastor André, no início do ano, compartilhando a necessidade da igreja estar se envolvendo em ler a Bíblia pelo menos uma vez no ano, né? Pergunto ou não pergunto? Quantos aqui estão fazendo a leitura bíblica? Irmão, ainda dá tempo, ainda estão no mês de abril, né? Dá para você começar já e fazer essa leitura. Gente, é tão bom ler a Bíblia. E quando você termina de ler a Bíblia, você começa de novo. E assim você continua lendo e continua absorvendo da parte de Deus. Bom, nós temos que ler a Bíblia, queridos, em submissão, sabendo que ela é a palavra de Deus. Amém, queridos? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. É uma afirmação. Abre comigo João, capítulo 5, verso 39. Se não der tempo de você fazer essas várias leituras, vai anotando aí e depois você medita em casa. Diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Ou seja, você deve se submeter à palavra de Deus. O que está escrito na Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então devemos nós nos submeter à vontade de Deus. Ou seja, nós não sabemos nada. Deus é quem sabe tudo. Devemos nos submeter e saber o que Deus quer para a nossa vida. Segundo ponto, temos que ler a Bíblia com oração. A Bíblia, ela não é um livro comum. Você deve estar em espírito de oração. Você deve ler a Bíblia de maneira que você esteja ligado com Deus. Queridos, a oração, ela é o quê? É falar com Deus. Alô? Você está aí? A oração é falar com Deus. Então, quando nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos falando com Deus e estamos escutando a Deus. A Bíblia e a oração, elas se completam. Ok? Se você lê a Bíblia e não ora, está faltando alguma coisa. Se você ora e não lê a Bíblia, está faltando uma coisa. Ok? Então, anda em conjunto. Terceiro ponto, nós estamos falando da leitura da Bíblia, né? Precisamos aplicar a leitura bíblica a si mesmo.
O que está servindo aquela leitura bíblica para mim? O que serve? Eu creio que alguma coisa ela serve para você. Você pode estar lendo uma história bíblica, você pode estar no livro de Juízes, de Reis, mas Deus vai falar contigo naquele momento. E você deve aplicar aquela leitura que você está fazendo para a tua vida. Deus vai falar com você. A partir do momento que você abriu a Bíblia, orou, se preparou para escutar a Deus, Ele vai falar contigo. Há quanto tempo Deus não fala contigo? É esse silêncio. Há quanto tempo Deus não fala contigo? Se você quer escutar a Deus, abre a Bíblia, ore, leia da palavra de Deus. Romanos capítulo 12, no verso 2, diz assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, é desse jeito. A Bíblia, ela sabe o que é melhor para mim, porque ela é a palavra de Deus. Eu volto a insistir e afirmo: eu não sei nada. A Bíblia sabe tudo. Deus sabe todas as coisas da minha vida. É Ele que me dá a direção. É Ele que te dá a direção? Então leia a Bíblia. Escuta a palavra de Deus. Medita nas Escrituras. Queridos, nós temos que ter a ciência que Deus vai falar conosco de maneira pessoal. Sabe, você está recebendo essa palavra nessa noite? Deus vai falar com você de maneira pessoal. O que Deus falou comigo foi uma coisa, o que Deus vai falar com o pastor Rogério vai ser outra coisa, com o pastor Adilson, outra coisa, com o diácono Isaías, vai falar de uma outra forma. Deus vai falar de maneira pessoal contigo. E Ele vai revelar, preste atenção, o que Ele quiser para ti. Naquele instante, uma mesma mensagem, um mesmo versículo que você lê hoje, Deus vai falar de uma forma para você. Esse mesmo versículo, se você ler um mês posterior, ele vai falar de uma outra forma. Quantos já tiveram essa experiência? Deus fala de maneira pessoal e da maneira como Ele quer. Deuteronômio 29, 29, diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Queridos, a palavra, ela se revela. E Deus se revela a cada um de nós, repito, de maneira pessoal. O que Deus está falando contigo nesse culto hoje, Ele vai falar de maneira diferente no próximo domingo. E assim sucessivamente. 2 regrinhas para você interpretar a Bíblia. Porque você pode falar assim, mas a leitura da Bíblia, muitas vezes, pastor, não consigo entender. Primeira coisa, você orou para começar a ler a Bíblia? Se não fizeste isso, começa a fazer, ora. Pede a Deus sabedoria, discernimento, para que você possa entender o que está lendo. E aí, as 2 regrinhas. Analisar o contexto da história. Você não pode ler um versículo isolado e tomar decisões mediante aquele versículo isolado. Você tem que ler o contexto. Você tem que andar um pouquinho para trás e um pouquinho na frente, saber o porquê que está sendo falado daquela situação. Queridos, é um tempo precioso que você tem ali nas Escrituras. Não tome um versículo, um parágrafo, como aquela situação está ali, está resolvida. Não, procure estudar a Bíblia. Nós temos que nos aprofundar no estudo da Bíblia. Essa é a primeira dica, analisar o contexto. E verificar também as Escrituras com as próprias Escrituras. Percebem na sua Bíblia, vê se tem uma letrinha, debaixo de algumas palavras específicas. Vocês já viram essa letrinha? Essa letrinha, se você ir no rodapé da Sociedade Bíblica Brasil, tá? Se você for no rodapé, você vai ver o versículo que faz referência ou no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. E aí você vai ver a Bíblia se cumprindo de um lado ao outro.
Então você tem um entendimento melhor. Se você pega aquele parágrafo que você está lendo no Novo Testamento e está fazendo referência à promessa lá no Antigo, vai lá no Antigo Testamento, procura ver como aconteceu, como foi aquela citação, e você vai ter um entendimento melhor da Bíblia. Quantos estão entendendo? Amém. Mas mesmo assim você tem dificuldade em interpretar a Bíblia. Queridos, você tem 8 pastores aqui na igreja, né? Alô, você está aí? Quantos pastores você tem aqui na igreja? 8. Mais uma dúzia de diáconos, lideranças de ministérios, lideranças de grupos de vida, professores do curso Vida Cristã. Diácono Alexandre está lá atrás. Pastor Rogério, coordenação de ensino. Procura esses homens. Peça ajuda, peça auxílio. De repente não vamos saber te explicar naquele momento, mas vamos ter a humildade de procurar saber e te trazer a resposta. Temos que nos aprofundar no conhecimento de Cristo Jesus, das Escrituras. Não podemos nos deixar ser levados por qualquer vento de doutrina. Amém, queridos? Amém. Temos que nos aprofundar. A Bíblia, queridos, ela é a palavra escrita. Cristo é a palavra viva. Se você ler a palavra escrita, tem Cristo no coração, o Espírito Santo está te regendo a tua vida, essa letra, ela vai te vivificar, e você vai andar em novidade de vida, dia após dia. Não vai ter tribulação que vai te tirar a alegria do Senhor que está dentro do teu coração, porque você está vivo. Amém, queridos? Então, aprofunde-se na leitura da Bíblia. É necessário. A leitura, queridos, a leitura da Bíblia, ela alimenta o crente. Ela fortalece o crente. Ela transforma o crente. Abre comigo 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, no verso 16 e 17. Muito conhecido o que a gente vai estar lendo agora aqui. Diz assim: toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, queridos, é desse jeito. A Escritura está aí justamente para quê? Para te repreender, para te corrigir, para te instruir, para te orientar. Está com dúvida? Vem no manual do Criador. No manual do Criador tem todas as orientações necessárias para que tenhamos uma vida abundante em Cristo Jesus, né? Aqui você vai ter regras, você vai ter direitos e deveres. Às vezes a gente enxerga tão somente os direitos, mas esquecemos dos deveres. E nós, como crentes, né, que estamos aí recebendo o maná de Deus, nós temos que cumprir os deveres também. Queremos ter o maná por completo? Então temos que ter direitos e deveres. Leia a Bíblia, queridos, insistentemente. Vá lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Amém? Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Sabe por quê? Pois o tempo está próximo. Eu vou repetir para você: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Então, queridos, você quer ser um bem-aventurado? Leia a Bíblia. Fale para o teu irmão da direita e da esquerda: leia a Bíblia. Esse é o primeiro alimento. O maná de Deus vai vir mediante 3 alimentos. O primeiro é a Bíblia. Você tem que ler. Esse negócio de deixar a Bíblia aberta lá na estante, no Salmo 91, meu irmão, não está com nada. Você tem que folhear a Bíblia.
A tua Bíblia tem que ficar, sabe, toda marcadinha de caneta, as folhas tem que estar solta, não tem que estar grudada. Ok, gente? E olha, preste atenção, não tenho nada contra celular, contra tablet. Eu também uso. Mas a Bíblia boa, essa daqui, ó, que as folhas, você escuta aquele barulhinho das folhas. O barulhinho das folhas é Deus falando contigo. Amém, queridos? Então vamos lá. Segundo alimento, oração. Quantos aqui gostam de orar? Próximo jejum, quero te ver, estou aqui. Próximo jejum aqui na igreja, eu quero te ver aqui para a gente orar bastante. Que é um tempo precioso. Quantos aqui estão vindo no jejum e tem percebido esse tempo precioso que a gente está vivendo? É um tempo precioso. Se você não está vindo, você está perdendo. O que Deus tem feito aqui nesse sábado de manhã, meu Deus. A igreja, acorda, hein? Acorda. Vamos lá. Segundo ponto é a oração. A oração, ela é a nossa comunicação com Deus. Não somente para pedir, mas para suplicar, interceder, agradecer e louvar. Abre comigo aí, Salmo 65. Salmo 65, no verso 1 e 2, diz assim, eu não estou escutando a Bíblia sendo aberta, viu? Muitos aí só estão acompanhando. Salmo 65, 1 e 2, diz assim, a ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Deus escuta as nossas orações. Quer o maná de Deus? Ora. Ora que melhora. Ora que Deus vai escutar o teu clamor. Está com dificuldade? Vai orar, querido. Vai se trancar no teu quarto e vai orar a Deus. Que crente é esse que, mediante as circunstâncias, baixa a cabeça e pensa que está destruído, está derrotado? Não, você não está derrotado não, querido. Você é mais que vitorioso em Cristo Jesus. Você tem a Bíblia na mão, você tem a possibilidade de falar com Deus, porque o véu foi rasgado, você tem acesso direto ao Pai. Você tem um advogado que é Cristo Jesus, que defende as tuas causas. Você quer o maná de Deus? Leia a Bíblia e ora. Ora e leia a Bíblia. Medita nas Escrituras. Absorve a verdade da Bíblia. Exercite sua oração com fé. Sabe aquela oração que você começa assim, Senhor, esse dia foi tão cansativo, eu não estou aguentando mais, é tanto problema, eu estou duro, está faltando isso. Querido, exercita a tua fé. Deus, hoje foi difícil, mas eu te dou graças, porque não me faltou o pão, tu cuidaste de mim, eu tenho certeza que amanhã vai ser melhor, porque tu está dando a direção para a minha vida, para a minha família. Orar é exercitar a fé, querido. O crente não sabe o poder que tem mediante a fé em Cristo Jesus. Se você soubesse do poder que você tem, querido, tantas coisas vão ser diferentes na tua vida. Exercita a tua fé. Você tem autoridade para expulsar demônio. Você tem autoridade para curar a enfermidade, em nome de Jesus Cristo. Isso quem fala não é o pastor, é a Bíblia. Se você lê a Bíblia e toma o que está escrito aqui como verdade absoluta da tua vida, você vai receber essa autoridade e vai exercitar a tua vida. Ore em nome de Jesus Cristo. Abre comigo, João 14, verso 13. João 14, no verso 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei,
a fim de que o Pai seja glorificado ao Filho. Queridos, ora em nome de Jesus Cristo. Não é no teu nome, não. É no nome de Jesus Cristo. Tem alguém enfermo na tua família? Você está enfermo? Ora em nome de Jesus Cristo, porque você tem autoridade. É necessário você trazer ao presbitério para orar, para ser ungido com óleo? Traga, sim, ok. Deus vai operar milagres naquele momento? Vai. Mas você também pode orar pelo seu cônjuge, pode orar pelos seus filhos e exercitar a tua fé e declarar a cura em nome de Jesus Cristo. Estás desempregado? Começa a pedir a Deus para abrir portas de emprego. Exercite a tua fé. Declare. A fé é visualizar o impossível e receber o inacreditável. O que é o inacreditável para você? É isso. Declara. A fé é loucura para o homem natural. Ah, mas para o homem espiritual é bênção de Deus. Sabe, é abrir a boca e engolir o maná da parte de Deus. É fluir no Espírito. É nadar nas águas do Espírito. Sabe, queridos, mas tem oração que não é aceita. Tem oração que não é aceita. Abre comigo no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 5. No verso 23 e 24. Muitos querem ter o maná de Deus, mas estão devendo numa situação muito séria. Diz assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Ah, queridos, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-se com teu irmão. E então, voltando, faze a tua oferta. Muitos pensam e determinam que essa orientação, essa instrução, é para a parte de oferta mesmo. Mas é mediante a nossa vida também. Nós queremos trazer a nossa oferta ao Senhor Deus, a nossa oração. Mas nós temos no coração, sabe, uma situação presa com o nosso irmão. Sabe aquele irmão que você não quer nem passar ao lado dele, porque ele te fez uma situação, ele criou uma contenda contigo, ou você mesmo criou uma contenda com ele, ou no seu casamento você não perdoa o seu marido, a sua esposa. Isso está impedindo da sua oração ser aceita por Deus. Se o nosso Deus nos perdoou de todos os pecados, eu disse todos, quem é você, quem sou eu para não perdoar o nosso irmão? Isso me lembra a parábola do servo e do conservo. O servo, ele foi perdoado de uma dívida absurda. E este servo, ele não teve a coragem de perdoar o conservo por uma dívida pequenininha. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi entregue aos verdugos. Sabe quem são os verdugos? Demônios. Não perdoa o teu irmão, não. Não perdoa o seu irmão, não. Você quer ficar igual o conservo? Queridos, toma atitude. Perdão é perder, é uma perda grande. Mas o sentimento que você tem mediante o perdão, ele é um sentimento assim de honra. Deus te honra naquela situação. Você começa a andar para frente, não começa a ficar parado no seu lugar ou de repente andando para trás. Para de carregar um morto nas suas costas. Quer o maná de Deus na sua vida? Leia a Bíblia, ora, perdoa. Amém, igreja? Tenhamos uma vida de oração. Orar faz bem. Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4, no verso 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças.
suplicai, ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo Jesus. Aleluia! Querido, você quer falar em mistério? Você quer se aprofundar na intimidade com Deus? Você quer ser amigo de Deus, andar lado a lado, enxergar as coisas de maneira espiritual, ter discernimento de espírito? Vai orar. Vai ter vida de oração. Vai acordar na madrugada quando Deus te chamar, porque Deus te chama. Mas tem muitos que falam assim: não é Deus que está me chamando não, é imaginação. Não vou levantar não. Deus vai te chamar nessa madrugada. Deus vai te chamar nessa madrugada para você orar. Então ora, levanta. Vai interceder pela tua família. Vai interceder por você mesmo, que precisa ter intimidade com Deus. Quer o mandato de Deus? Então ora. Esse é o segundo alimento. E a hora voa. Falta 5 minutos. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus já falou contigo. E já ministrou paciência com o pastor. Aleluia. Terceiro alimento, louvor. Precisamos louvar a Deus em todo instante, e não somente na quarta-feira à noite, no domingo de manhã, domingo à noite. Em todo o tempo louve ao Senhor. O louvor é um elogio a Deus pelo que Ele é. Abre comigo rapidamente Salmo 150. Esse salmo é tremendo. Salmo de número 150 diz assim: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoantes a sua muita grandeza, louvai ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai com adufes e danças, louvai com instrumentos de corda e com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes, todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Querido, está indo trabalhar, louve ao Senhor. Está indo para a faculdade, louve ao Senhor. Está no ônibus, louve ao Senhor. Tem uma pessoa do lado ali que está reparando em você, você não tem nada a ver com ela, louve ao Senhor. Abre a tua boca e louva ao Senhor. Ore em espírito. A plenitude do louvor é vivido no ato de culto a Deus. A plenitude do louvor é no ato de você estar cultuando a Deus, não somente aqui na igreja, é na tua vida pessoal. Quer o maná de Deus? Leia a Bíblia, ore, perdoe e louve a Deus a todo momento, a todo instante. O louvor, ele é o oposto à queixa, à murmuração. Só podemos verdadeiramente louvar ao Senhor se deixarmos de lado a amargura e todo tipo de lamentação. Como é que é isso, pastor? Queridos, o louvor liberta. Tem irmãos, e eu já fui assim, chegava na igreja pesado, não sabia o que fazer, se abria a boca para louvar ao Senhor. Mas quando eu fui ministrado, e hoje eu ministro sobre a tua vida, que o louvor liberta. Abre a tua boca e começa a louvar a Deus. E sabe aquela situação, aquela tribulação que você estava passando, aquele pensamento negativo, ele começa a desaparecer da tua vida. E daqui a pouco você está levantando as tuas mãos e está orando. Mas você tem que ordenar a tua alma. Minha alma, louve ao Senhor. O louvor liberta. Quer o maná de Deus? Louva a Deus. Eu já estou terminando. Eu pediria até para os músicos pudessem se posicionar. Mas eu vou fazer um exercício agora que eu ministrei sobre a tua vida. O texto que eu li encontra-se em João capítulo 6. Nós vamos ler o cumprimento, na realidade a promessa desse texto. Nós vamos lá em Êxodo capítulo 16, verso 4. Abre comigo lá. Êxodo 16, no verso 4. Diz assim:
Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Queridos, ali Deus ministrou a Moisés para que anunciasse ao povo que ele ia entregar o pão do céu, o maná. Será que esse maná seria tão somente bênção para o povo? Ou seria uma prova? Uma prova de onde estava o coração daquele povo. Vamos voltar aqui. E o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu, o próprio Deus, ponha à prova se anda na minha lei ou não. Às vezes nós queremos o maná de Deus, ou tão somente a bênção. Deus está preocupado tão somente com a tua vida, com o teu coração. Quando Deus entrega o maná dele sobre nossas vidas, que é a Bíblia, a oração e o louvor, é porque Ele quer eu e você juntamente com Ele. Ele não quer que você tenha olhos tão e simplesmente para o alimento que cai do céu, mas o teu olhar, o meu olhar, tem que ser em Cristo Jesus. O teu olhar e o meu olhar tem que ser mergulhar no Espírito de Deus, se aprofundar nas Escrituras, ter olhos tão somente para Jesus Cristo. Busquemos a Deus enquanto se pode achar. Vai chegar um tempo, querido, que não vai ser possível você buscar mais a Deus, porque o Espírito Santo de Deus vai ser retirado dessa terra. E aqueles que confessaram Jesus e que estão recebendo o maná de Deus, estão vivendo com vida abundante em Cristo Jesus, esses vão subir. É o arrebatamento da igreja. Nesse tempo, quem ficar, não vai ter mais o Espírito Santo de Deus. Então é necessário nós tomarmos uma postura. Deus quer te dar vida, e vida em abundância. Quantos não são os ensinamentos que saem da parte de Deus, das Escrituras, dos pastores, mas tem o famoso nada a ver. Nada a ver, pastor. Repreende esse nada a ver da tua vida, meu querido. Repreende. Desfrute do melhor de Deus sobre a tua vida. Sabe quando o apóstolo Paulo fala assim: combati o bom combate, para que ao final possamos ter aquela nossa coroa de justiça. É justamente isso. O combater o bom combate é ler a Bíblia, é viver em novidade de Cristo Jesus, novidade de vida, é viver a vida abundante que Ele promete, é estar orando a Deus, é estar se santificando. Esse é combater o bom combate, é renovar sua mente em Cristo Jesus. Nós vamos cantar esse louvor. Eu vou pedir para você ficar de pé. Nesse momento você se liga com Deus, porque Ele é o pão do céu. Ele enviou o seu Filho amado. Ele deixou a sua palavra escrita, e através de Cristo Jesus você é vivificado por ela. Aleluia. Este é o meu respirar. Aleluia. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão.
Esse é o nosso pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Declare isso. Perdido estou sem ti. Declare novamente que Ele é o seu respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Sabe, queridos, o que foi ministrado nessa noite é que para nós termos o sustento da parte de Deus, é preciso ler as Escrituras, é preciso estarmos em oração o tempo todo e louvar a Deus. Sabe, aqueles que foram tocados por essa palavra e gostariam de ser reavivados, avivados pelo Espírito de Deus, coloca a mão no teu coração, vamos estar orando. Aleluia. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, que Tu venha sobre cada um, Senhor, que se encontra nesse momento com a mão em seu coração. Ó Deus, vem encher, Senhor, os Teus filhos de graça, de amor. Em nome de Jesus Cristo, que Teus filhos, ó Deus, sejam tocados pela Tua palavra, que, ó Deus, eles possam entender que o maná de Deus é mediante a leitura das Escrituras, que o maná de Deus é mediante a oração, o maná de Deus é mediante o louvor sincero. Em nome de Jesus Cristo, aviva a Tua igreja, fortalece a Tua igreja, em nome de Jesus. Nós entregamos a Tua igreja em Tuas mãos, nos entregamos em Tuas mãos. Prepara a Tua igreja, ó Deus, prepara a Tua igreja. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Queridos, antes da gente terminar, não sei se todos são de casa, ou se tem alguém nos visitando nessa noite. Querido, se essa palavra tocou no teu coração, e você ainda não tem Jesus Cristo, eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa noite que não conhece Jesus Cristo? Tem alguém nessa noite que deseja
ter um encontro com Jesus Cristo, eu quero orar por você. Alguém aqui nessa noite que andou com Jesus Cristo e se encontra afastado, mas nessa noite veio à casa de Deus. Você está aqui? Eu quero orar por você. Ninguém? São todos de casa? Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus. Fecha teus olhos, vamos orar, nos despedir. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra ministrada. Obrigado pela tua presença nesse culto abençoado. Ó Deus, muito obrigado. Não temos palavra para te agradecer, mas nós queremos te render honra, te render glória, louvores, porque só tu és digno, Deus, de toda adoração. Muito obrigado, Senhor, por tudo e por todas as coisas. Ó Deus, leva-nos para nossas casas, debaixo da tua proteção, da tua guarda. Protege-nos, livra-nos de todo mal. Dá-nos uma semana abençoada na tua presença. Ó Deus, muito obrigado por tudo, em nome de Jesus Cristo. Dispersa o teu povo em paz, e isso nós fazemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, queridos, rica e abundantemente.